Está entrando no ar mais um quadro Construindo Conceitos com a Auris Incorporações. Hoje a gente recebe aqui nos estúdios do Tela 20, Lindomar Batista dos Santos, e ele vai falar sobre economia compartilhada. Para a gente entender um pouquinho mais desse universo, eu vou ler uma frase para vocês, que é do próprio Lindomar, e que explica um pouco desse universo. Economia compartilhada, o modelo de negócios mais inteligente a serviço da humanidade. A arma mais eficaz contra o desperdício de recursos naturais, materiais e de tempo. Boa noite, Lindomar. Isso é a novidade mais, vamos dizer assim, proveitosa que o mundo vai ter nos próximos tempos? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Nós vivemos hoje uma mudança muito contínua e cada vez mais acelerada, né? E isso não vai escapar também à economia, né? Que é o que manda no mundo, né? Então, as novas gerações hoje pensam completamente diferente das gerações, da minha geração, no caso, né, do século XX, né? Não tem mais um modelo de negócio que era antes, as pessoas têm outras maneiras de viver, né? Muito preocupadas com o meio ambiente. Então, por que não compartilhar as coisas, né? Então, completamente, sim, muda. Para a gente entender um pouquinho desse universo, esse conceito de que é mais inteligente, e além de ser mais inteligente, a gente ainda vai ter uma reestruturação aí de recursos naturais. É fácil de fazer com que as pessoas entendam tudo isso e sair daquele paradigma que se tinha antigamente, que tinha que acumular bens, né? É justamente o contrário, Lindomar. Exatamente o contrário. Principalmente para nós aqui no sul do Brasil, né? Nós que somos, de certa forma, assim, filhos ou netos ou bisnetos de imigrantes, né? Se criou uma cultura muito forte de ter, né? De ter a posse. Terras, principalmente, né? Eu lembro que meu avô dizia, olha, quer investir e ganhar dinheiro, tu investe em terra, porque quem investe em terra não erra. Tá aí, então, né? Hoje mudou, não é mais assim, né? Então, as novas gerações, elas querem estarem mais livres, precisam sentir que tenha mobilidade, né? Então, por que eu vou ter somente um imóvel? Por que eu vou ter um automóvel? Eu tenho uma filha que não tem automóvel, preferiu andar de Uber. Pai guarda lá o valor do carro para que então eu possa viajar, né? Com a globalização, é tudo que eles querem, né? É conhecer o mundo, né? De onde surgiu o conceito de economia compartilhada? Então, apesar de ser uma economia inovadora, mas isso remete lá aos primórdios do comércio, né? Da época do escambo, né? Que é a troca de bens por bens, né? Ou por bens por serviço. Então não é nada novo, quer dizer, a nova geração só está retomando algumas coisas de muito antigo, né? E que são necessárias para esse novo período da Terra. Tu acredita que a gente vai chegar nesse conceito mais universal daqui a um tempo, em que a economia compartilhada vai tomar conta mais do que a economia que se tem hoje, de acumulação de bens? Com certeza, tenho sim. Na época que nós começamos a discutir a globalização, né? Nós aqui que eu falo, nós os brasileiros, né? Eu lembro que tive uma palestra, não lembro agora qual foi o palestrante que nos deu. Ele disse, olha, vocês não têm que saber se vai entrar a globalização ou não. Ninguém vai perguntar para vocês, isso já está definido, né? Então, quanto antes vocês terem um conceito, estudarem um pouco mais sobre a globalização, vocês vão largar na frente, porque ninguém quer saber a nossa opinião aqui, aqui para baixo, né, do Equador, né? Então, aconteceu toda essa globalização e com isso vai se repetir, está se repetindo com uma economia compartilhada. Algum exemplo, o maior deles de economia compartilhada que a gente pode citar hoje é a empresa Uber. Isso vai acontecer com outros segmentos também. Perfeito. Vamos analisar o caso do Uber. Quando eles chegaram no Brasil, eram 4 cidades, né? Hoje, quantos milhões de motorista tem aí? E olha só o que trouxe as pessoas, os taxistas na época até foram muito assim agressivos, né? Chegou a dar alguns casos até de agressão física, né? Por quê? É uma proteção, né? As pessoas, eu sempre falo, as pessoas elas não têm medo da mudança.
As pessoas geralmente têm medo de serem mudadas, né? Elas estão lá na sua zona de conforto e tal, não me deixa aqui que eu estou tranquilo, não mexam comigo, né? Mas não adianta, é como eu falei em relação à globalização, vai mudar. E olha só, pelo lado dos taxistas, né? Eu lembro, tem clientes que tinham centenas de veículos, não é dezenas, são centenas de veículos, uma placa de automóvel para ter um táxi tinha que ter um valor absurdo, né? Já caiu esse preço. E o que aconteceu? Não estou torcendo para o empresário que tinha vários táxis. Não, táxis. Eu estou só relatando e fazendo a observação do ângulo do motorista. Hoje você não precisa ter uma placa. Qualquer pessoa pode ter um carro e, se não tem, aluga um carro e vai trabalhar. Não precisa mais prestar serviço para uma empresa ou para um outro proprietário de veículo, né? Então, o Uber é isso aí, é uma empresa que veio para ficar e já tem outros tantos iguais, né? Hoje a gente pode dizer que facilitou a vida de milhares de pessoas, tanto para os motoristas quanto para os usuários, por conta aí dessa divisão e a forma de economia compartilhada. Também, e principalmente para os usuários, né? Porque você está aqui, chama um Uber, vai para casa. Quer sair numa balada, como fala a meninada aí, não pode beber, você está dirigindo e não deve beber realmente, né? Então chama o Uber, né? Ou um outro concorrente, Porto Alegre tem o 99 Táxi, aqui no Rio Grande do Sul tem o Garupa, né? Que é nosso aqui, do Rio Grande. E é por aí, as coisas mudaram e para melhor. Nesse caso da economia compartilhada, a gente vai conseguir chegar na multipropriedade também, para que isso se estenda para os imóveis. A gente vai ter um programa aqui da Auris falando só da multipropriedade para a gente esmiuçar um pouquinho mais esse assunto, mas não tem como não falar, né, Lindomar? Sim, até porque eu já estou nesse setor de multipropriedade desde 2015. Somos aí a Auris, hoje no Rio Grande do Sul, tem 2 empresas autorizadas, que é afiliada à RCI, que é a maior intercambiadora de férias do mundo. Ou seja, a gente pode vender um apartamento aqui para você ou para outra pessoa, compra e ao invés de utilizar aqui em Capão da Canoa, utiliza em qualquer lugar do mundo. São mais de 6 mil resorts em mais de 110 países que estamos afiliados. Além da economia compartilhada, que a pessoa compra o apartamento, ela também tem essa mobilidade de não ficar somente aqui em Capão da Canoa. Mas isso acho que é um assunto que a gente daria para falar 2 horas aqui a respeito e vamos falar assim numa nova oportunidade. Hoje a gente já sabe que a economia compartilhada ela está nos países mais desenvolvidos, né, Lindomar? Aqui no Brasil tem chegado nos grandes centros, mas hoje a gente se encontra aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente o programa está sendo gravado em Capão da Canoa. Como é que a gente vai fazer essa transição de que já aconteceu no mundo, nos grandes centros do Brasil e vai chegar aqui na nossa região? Como é que tu diz que a população tem que encarar isso daí? Tem que encarar com uma grande oportunidade. Também para ganhos. Vamos falar da parte ecologia, por exemplo, né? O meio ambiente. Quantas pessoas ocupam uma sala como essa aqui, por exemplo, né, do estúdio de vocês? Vocês ocupam toda ela 100%? Não, provavelmente não. Provavelmente tem horários que vão ficar vazios. Então, se você tem uma sala de reuniões aqui, por que não compartilhar essa sala de reuniões? Por que ela deve ficar fechada? Por exemplo, veio um advogado para atender um cliente aqui em Capão da Canoa. Ele pode usar essa sala para você. Você pode alugar durante 2 horas, 3 horas, 4 horas. Inclusive é bacana falar sobre isso, porque aqui no Tela 20 a gente tem um exemplo desse, né? A gente tem uma parceria muito bacana de compartilhamento de sala com o Paulo Guetemes. Ele não tem um estúdio próprio, a gente acaba fazendo a parceria, ele utiliza o nosso estúdio nos momentos da gravação. Realmente não há necessidade de ter um estúdio específico para cada programa de televisão. Exatamente. Sobre o consultório médico, por exemplo, não há necessidade. Tem um médico que atende em Porto Alegre, atende em Tramandaí e atende aqui em Capão da Canoa. Imagina se essa pessoa teria 3 consultórios. Por que não compartilhar, então, o consultório dele com um outro médico que vai fazendo os dias alternados e rotativos, né? Esse é um modelo de economia compartilhada que não tem como não dar certo. Agora, a gente consegue ver que a economia compartilhada vai pegar vários setores aí, vários segmentos da vida, né? Um deles, economia de recursos naturais, eu acredito que um dos mais importantes hoje, Lindomar. Perfeito, porque ao invés de eu fazer de um apartamento ficar fechado aqui em Capão da Canoa, por exemplo, durante dos 12 meses ficam fechados 10 meses, por que não compartilhar este imóvel, ele fazendo também uma rotatividade?
porque Capão da Canoa hoje tem vida própria. Nós temos aqui mais de 55 mil habitantes e parece-me que tem mais em torno de 69, 70 mil habitantes flutuantes, né, no caso, né, porque sempre tem pessoas que vêm para cá. Indo e vindo. Indo e vindo, exatamente. Tem muitas pessoas aqui durante o dia. É isso aí, o caminho é esse. Muito bem. Economicamente, para a gente encerrar o assunto de hoje de economia compartilhada, tu acredita que isso pode dar um salto na economia, aí, tanto mundialmente quanto na nossa região, quando as pessoas começarem a colocar a economia compartilhada mais no seu dia a dia, na sua vida? Sim, olha o caso do imóvel, né? Porque se eu for comprar um imóvel, eu vou ter que pagar, sei lá, 400 mil reais por um apartamento. Se nós aqui nos reunirmos e comprarmos ele de 4 pessoas, cada um vai pagar 100 mil. Ou seja, além disso, além de tudo, né, dos recursos, tudo, ele é bem social, né, ele é mais justo. As pessoas pagam pelo uso. Então eu vou ter um imóvel com você, eu vou ter um automóvel, que eu também posso. Em São Paulo hoje tem helicópteros compartilhados, tem Ferraris, carro de luxo, iates compartilhados. E as pessoas nem sabem que são compartilhadas. Eu te convido, vamos dar uma volta no meu helicóptero, né? É meu, né? Apesar de eu dividir ele com mais 12 ou 13 pessoas. Né? Eu utilizo ele daquele dia. E a vantagem? Temos 12 ou 13 pessoas que vão dividir o custo do piloto. Muito bem, com certeza. A gente também tem que estudar e apostar cada vez mais nisso aí, né, Lindomar? A Auris Incorporações está construindo conceitos aqui no Tela 20.